Olá, eu sou a doutora Fernanda Matias e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o tempê. Fermentado como se fosse um queijo, mas ele é feito de grãos, principalmente os grãos secos, como a ervilha, a lentilha, os feijões, o grão de bico. Então, ele passa por um processo todo que eu vou mostrar depois pra vocês. E a gravação não tá assim grande coisa, mas pelo menos vocês vão ver como é que faz, tá? E eu vou explicando quais são os passos. E o resultado final vai ser essa massa aqui, o meu já tá congelado, tá? Essa massa aqui, essa partezinha branca é exatamente o fungo que a gente usa, que é o Rhizopus oligosporus. E ele precisa de uma temperatura adequada para crescer e para não dar problema, como a formação de amônia, tá? Eu já fiz a minha primeira tentativa, ele teve uma temperatura um pouco mais alta do que deveria e deu problema. E não tem como não ver que deu problema, porque o sabor dele fica assim, horrível. E, além disso, tem que cuidar se não tem contaminantes, tá? O Rhizopus, ele vai ficar nessa cor branca e quando ele esporula, ele fica mais pretinho. Que também não tem problema. Agora, se ele ficar com outras cores, cheiros e tal, aí não pode consumir, tá? Que quer dizer que deu algum problema de contaminação cruzada. Ele é uma alimentação originária da Indonésia e que se disseminou lá pelas regiões, né? Então, é feito de vários grãos e ele acaba sendo um produto bem interessante para quem é vegano, principalmente, porque ele acaba sendo um substituto, né, da carne. Você prepara ele como carne normal, tá? Dá pra fazer ensopados, dá pra fazer hambúrguer, dá pra fazer almôndega. Eu particularmente não gosto muito de grão de bico. Eu fiz churrasco dele, não gostei, ficou seco. E eu fiz daí a almôndega dele, que eu também não curti muito, porque acho que o grão de bico não bateu bem, tá? E aí, esse que eu fiz agora foi de lentilha. O cheiro dele ficou maravilhoso, ficou muito gostoso mesmo. Eu passei pela vaporização para diminuir a carga do fungo vivo, tá? Então, e depois foi pro freezer. Então, esse é o processo que eu faço para manter ele por mais tempo e também para depois poder utilizar ele nos formatos que eu gosto. Eu fiz uma vez um com batata que ficou muito gostoso, foi o de feijão, tá? Eu não gostei também do de soja, não é pra mim. Então, vai muito do gosto da pessoa. Esse aqui de lentilha eu ainda não comi, mas como eu falei, né, o cheiro dele ficou maravilhoso. Então, eu vou mostrar pra vocês como é que é o processo todo de produção, tá? Pra daí vocês saberem também como é que faz. E eu tenho muito cuidado com a questão dos materiais, exatamente porque fungo é um bicho que se espalha, bicho, tá? Eu chamo meus micro-organismos de bicho, gente, desculpe, mas é mania minha. Vocês viram ali os cachorros, cachorro também é bicho, mas pra mim também é gente, então, quer dizer... então, os micro-organismos esporulantes, como os fungos, eles se espalham com muita facilidade. Então, eu procuro usar materiais que evitem depois contaminação cruzada com outros alimentos. E principalmente a manutenção desse fungo por aí, tá? Eu tenho um pouco de cuidado exatamente porque eu entendo de micro-organismo. Vocês vão ver que na gravação, na hora que eu vou misturar o fungo,
eu troco de colher, exatamente porque eu uso a de pau para mexer e depois eu uso outra para misturar o fungo. O ideal nem é usar de silicone, mas como eu fiz na própria panela e aquela panela ali eu tenho maior cuidado com ela, acaba que eu deixei daquele jeito mesmo e depois dei uma bela de uma lavada nos materiais, exatamente para evitar de ter contaminação na cozinha, tá? Porque os testes que eu faço normalmente são em casa. Então eu tenho cuidado redobrado, exatamente para depois não ter problema, certo? Então vou mostrar para vocês como é que faço, vocês viram o resultado final e vou pôr uma figurinha de como que eu faço o cozimento do tempê, tá? Hoje eu tô preparando o tempê, que é o substituto da carne para quem é vegetariano e vegano, tá? Eu tô fazendo de lentilha, até a minha deu uma germinada sem querer. E deixa eu ver se dá pra ver, agora dá. Então eu coloco na panela o grão, né, que eu vou utilizar ao dente e junto vinagre de maçã ou de arroz, tem que ser algum desses, não pode ser de álcool, tá? Aí depois eu deixo ele secar bem, tá vendo? Ó, ele tem que ficar bem sequinho, ele não pode ficar molhado. Aí depois disso, deixa esfriar e põe o fungo. Então eu tô terminando a primeira parte, na verdade a segunda, né, porque a primeira é o cozimento e a segunda é a adição do vinagre, que é exatamente para deixar o ambiente propício para o fungo crescer. Eu também costumo deixar a casca, porque eu acho que a casca tem muitos nutrientes. E todos os estudos que eu fiz com o pessoal da Tailândia que faz e tal, não tiram a casca, exatamente por essa questão de que ele deixa os nutrientes. Para essa quantidade então de tempê, eu uso uma colher do fungo, que é o Rhizopus. E depois disso tem que mexer bem, para misturar todo o fungo e pegar bem os grãos. E agora que ele tá bem misturado, eu começo a colocar nos pacotinhos. Aqui é o pacotinho com 250 gramas e ele já tá pré-furado para que o fungo respire.